Cláudio, mais uma vez aí devemos sinal amarelo, né? Devemos acender o sinal amarelo em relação à pandemia, Cláudio. Nos conte um pouco mais. Sinal amarelo, Beto. Nós estamos aí numa nova crescente, né, de casos da subvariante da Omicron, que já ultrapassa os 17% nos exames laboratoriais e de farmácias, né? E é muito preocupante isso, principalmente levando-se em consideração que nós tivemos uma desaceleração muito forte desde a vacinação até o complemento das doses, mas tem muita gente que ainda não tomou a dose de reforço. Então nós vemos que a situação ela está de fato é, se agravando do ponto de vista dos números, embora não sejam aqueles números expressivos que nós tínhamos. Então, quando você tem 10% de 10 mil, você tem muita coisa. Quando você tem 10, 20% de 3, 4 casos, é outra história. Mas mesmo assim, é preocupante, nós temos que tomar cuidado com novamente com a Covid, e não deixar que ela volte de fato como está acontecendo, né? Eu estava acompanhando há pouco uma entrevista do Vecina, né? Que foi o criador da Anvisa, é um dos infectologistas mais credenciados para falar do assunto, e ele estava explicando essa situação, né? Que há necessidade da pessoa tomar o reforço da vacina. Nós estamos, as crianças estão, em boa parte do Brasil, com falta da vacina, porque o governo não comprou mais a Coronavac, né? E o Butantan, sem a compra, ele não produziu mais também, agora parece que começou a produzir, mas é um problema que nos preocupa, assim como nos preocupa a polio, sarampo, né, Beto? Então, temos que tomar cuidado. O momento é de falar de política, mas eu acho que o momento é de falar de saúde também. Nós temos que dar uma reciclada nesses temas para poder trazer sempre essa informação no sentido de que as pessoas tomem cuidado. No pós-eleição, a gente viu na eleição, a gente viu como foi aglomerações nas sessões eleitorais, ninguém usando máscara. Eu e minha esposa, nós fomos votar com máscara, né? Tiramos na hora lá da votação, mas a maioria praticamente sem máscara, aglomeração, conversando, as pessoas é, espirrando, tossindo, sem o devido cuidado, né? Então é importante, Beto, ou a gente tem que tomar uma atitude nesse sentido para que não tenhamos novamente aquela situação que nós tivemos entre 2020 e 2021, né? Não acredito que nós chegaremos a tanto justamente devido à vacinação, mas é preciso que as pessoas procurem os postos de vacinação. Aqui em Limeira, se não me falha a memória, são 30 mil limeirenses que tomaram a primeira dose e ainda não tomaram a segunda dose, Beto. Cláudio, jornalista é sempre curioso, né? Você sabe que quando eu tomei conhecimento dessa informação, a primeira coisa que me ocorreu é que ainda não houve, pelo menos do lado dos cientistas aí, um pouco mais de assertividade em relação à eficácia dessas vacinas contra essa nova variante. Cláudio, você pesquisou sobre isso, você viu algum comentário a respeito da efetividade dessa vacina que foi criada para a pandemia e agora ela segue aparentemente sem muitas transformações, né, Cláudio? Na realidade, as vacinas criadas, a maioria dos cientistas, dos infectologistas, diziam que ela tinha uma certa efetividade, não de evitar, mas de controlar os sintomas, né? Tanto que nós estamos vendo que há pouca internação,
O número de mortes caiu consideravelmente, né? Não zerou, mas caiu consideravelmente. Algumas dessas vacinas, e me parece que a Coronavac está entre elas, tem uma efetividade maior nessa subvariante. Mas é como eu sempre disse quando nós estávamos na fase aguda, né? Nós vamos ter que tomar essa vacina anualmente, assim como a da gripe, porque as variantes elas vão surgindo. A influenza, que é o vírus da gripe, o influenza, ele varia todo ano, ele tem uma nova variante e que é contemplada nas vacinas. As vacinas são atualizadas anualmente e eu acredito que só dessa forma nós teremos um controle efetivo. O Butantan já está pesquisando, já está inclusive produzindo uma vacina única, né, que vai servir para gripe e para Covid, no sentido da imunização entrar no calendário nacional e no Programa Nacional de Imunizações, né, anual, para poder contornar e controlar essa situação, né? Fechar apenas um rápido depoimento, Cláudio. Que história que nos trouxe o nosso Ronei hoje, que apuro, que apreensão que ele passou aí no dia da eleição, hein, Cláudio? Que coisa, não, Beto? É complicado isso, né? A gente acha que não vai acontecer próximo da gente, mas às vezes acontecem, né? Então é triste isso. Fiquei bastante... Bom, sou solidário a ele também, né? Estava com a sua família também e deve ter passado muitos apertos aí. Cláudio, muito obrigado, um grande abraço e amanhã tem mais, amigo. Grande abraço, Beto, até amanhã e uma ótima quarta-feira a todos.